Diretor do TC School. Tudo bom, Pontes? Boa tarde. Beleza, boa tarde a todos. Vim no estúdio porque da outra vez vocês me cortaram quando eu vim à distância. Não, Me cortou na melhor parte. Eu não cortei ninguém, não, Vou hein? presencial agora. Tá querendo pressionar aqui a gente, Medina. Boa, Pontes. Não, Pontes tem espaço aberto aqui no Expresso da Fui Tarde. censurado. Não foi não. Nunca. censura, a única entidade que ninguém Microfones abertos, Felipe Pontes. Ô, Pontes, a gente vai falar hoje sobre aposentadoria, né? Porque tem muita gente que começa a investir pensando lá no futuro, lá na aposentadoria. Você é um investidor assim, Pontes? Você sempre pensa na sua aposentadoria quando você parar, estiver mais tranquilo? Eu sempre investi desse jeito, desde o começo. Meu primeiro investimento, eu sempre digo isso, quando invisto é como se o dinheiro não fosse mais meu, é de Felipe daqui a alguns anos. Agora talvez daqui a uns 20 anos, eu acho. Felipe do futuro, É, né? o Felipe do futuro. Pois é, então a gente vai começar a nossa conversa sobre o que pode mudar no do investidor, no investimento pensando na aposentadoria, com essas discussões da reforma tributária, com essa possível tributação dos dividendos, essa tributação que está mantida na reforma. Se isso for aprovado, o investidor vai ter que precisar fazer mudanças nos investimentos pensando em aposentadoria? Minha resposta talvez seja um pouco fora do consenso. Eu diria que não muda, porque o investidor que já está no caminho de se aposentar, se ele for mudar alguma coisa, ele vai provavelmente pagar um monte de imposto de renda. Certo. E os investidores que estão mais ali na nossa idade, não na de Mário Galvão, que ela é no estágio inicial do ciclo de vida ainda, mas nós estamos ainda na fase de acumulação. Mário Galvão, inclusive, a gente vai mostrar um gráfico daqui a pouco. Nós estamos na fase de acumulação, então dividendos para a gente deveria ser pouco importante, deveria ser irrelevante. Tem uma teoria que fala disso, a irrelevância da política de dividendos das empresas. No final das contas, o importante é acumular patrimônio para a gente. Certo. Acumular patrimônio para, no futuro, esse patrimônio trabalhar para a gente de forma passiva, gerar dividendos, etc. Então, eu não vejo muito o que mudar. Eu, pelo menos, não estou mudando minha carteira. Eu continuo comprando as minhas empresas de crescimento, que é o que eu gosto de fazer. Não alterei nada por isso. Então, eu imagino que para a maioria das pessoas também seja parecido. E quando se fala em aproveitar os dividendos na aposentadoria, muita gente já associava com os bancos. Isso vai continuar, com a reforma tributária? Há algum setor que pode ser mais atrativo para o investidor pensando na aposentadoria, Pontes? Os bancos provavelmente vão ser os mais afetados com o fim dos juros sobre capital próprio, no geral, com potencial fim dos juros sobre capital próprio, mas no geral, sim, acho que os bancos sim. As empresas que pagam muitos dividendos, elas não vão ser afetadas pelos dividendos, é só pelos juros sobre capital próprio. Quem pagava muitos juros vai ser afetado, a empresa, mas para o investidor vai ser indiferente na parte dos dividendos, porque todo mundo vai ser tributado igual. Então, eu não diria que tem um setor que é melhor do que outro. Eventualmente, as pessoas que investiam em empresas que são vacas leiteiras, né, empresas que pagam muitos dividendos, eles vão receber no líquido menos dividendos agora. Mas no final das contas, nada supera ter uma carteira bem diversificada. Isso é que é importante. Eu não ficaria chutando setores, nada desse tipo. Eu gosto da ideia de montar uma carteira inteligente. Eu ia te perguntar ainda nessa linha, né? Quais os critérios o investidor ele pode adotar para escolher ações para aposentadoria, Pontes? Depende da idade. Eu até tinha pedido para a Mari Galvão colocar o gráfico na questão 4 que vocês vão me fazer. Que era a próxima, inclusive. Mas eu vou falar disso quando a gente chega lá. Mas já dando uma visão aqui. Repete a pergunta, por favor, Medina. Quais são os critérios? Minha memória está de curtíssima duração agora. Quais são os critérios que o investidor que está pensando em escolher as ações para aposentadoria, ele deve adotar? Então, aí lembrei agora o que eu estava falando. Depende do ciclo de vida, depende de que estágio você está. Eu acho que para pessoas da minha idade, da sua idade, da idade de Mário Galvão, a gente deveria focar em empresas com altíssimo potencial de crescimento. A gente não deveria se preocupar com dividendos neste momento. Até porque eu posso gerar um dividendo artesanal, um dividendo feito em casa. Com a tributação de dividendos, eu acho que isso vai acontecer muito. As empresas vão tender a pagar menos dividendos e vão recomprar mais ações. Então, o valor da empresa não vai... Quando você paga dividendos, é como se eu desse uma mordida no meu braço e arrancasse um pedaço de carne. O dividendo é isso, eu arranquei um pedaço de carne do meu braço.
Se eu não pago dividendos, eu não vou dar uma mordida no meu braço. Então, o valor da empresa não vai ser reduzido. Então, eu posso gerar meu próprio dividendo em casa. Eu vendo, se precisar de dinheiro, eu vendo um pouquinho lá de ações e gero meu próprio dividendo. Inclusive, pode ser tributariamente mais saudável isso. Então, eu focaria em empresas que têm potencial forte de crescimento, estágios mais iniciais do ciclo de vida, porque, inclusive, isso pode bater com o período que você vai precisar do seu patrimônio para gerar dividendos na sua aposentadoria. E pode bater com a empresa se tornando mais madura e pagando mais dividendos. Eu focaria nisso. E, Pontes, além de investimento em ações, quais são as outras alternativas para quem quer guardar dinheiro para se aposentar? Para mim, ações. Mas, de novo, nada supera uma carteira bem diversificada. Isso. Então, eu gosto de ter meu capital alocado em ações, é meu perfil, é isso que eu faço desde que eu comecei a investir com 20 anos de idade. Não mudei isso até hoje. Nunca resgatei meu dinheiro para comprar um carro, fazer viagem, apartamento, nada desse tipo. Mas pode ser legal também você ter fundos imobiliários, ter títulos públicos atrelados à inflação. Pode ser uma boa ideia aí para quem quer acumular capital para aposentadoria. Eu gosto de ter muita ação na carteira porque eu estou no estágio, não tão inicial assim, mas um estágio mais ou menos inicial do ciclo de vida e na fase de acumulação de capital, né? Então eu prefiro ter ações, mais ações do que qualquer coisa. E nesse sentido, Pontes, qual que é o melhor investimento pensando na aposentadoria? Que muita gente tem essa dúvida. Seria a previdência privada ou tesouro direto? Tá, aí antes disso vamos pro gráfico aí. Você pode Agora colocar... a gente vai colocar a imagem, o Na nosso verdade, técnico ficaria aqui, melhor ter o colocado na André. questão 3. Mas eu vou pegar o gancho para falar do gráfico. Tá no ar já. Já tá no ar? Já. Beleza, eu não tô vendo aqui. Tem como eu ver? Claro. Vamos pegar pro Pontes aí. Vamos Mas Vou se pegar você a me disser aí, imagem. o gráfico é esse gráfico é uma proposta, não é uma regra de bolso, uma receita, nada desse tipo. É uma proposta do professor Burton Malkiel. Ele tem o melhor livro de finanças para investidores que eu conheço, se chama The Elements of Investing. Não tem a versão dele para português. E o Randall Walk Down Wall Street também, infelizmente, não tem tradução para português. Você quer a imagem aí, ó? Aqui, ó, a imagem tá. Vamos acompanhar então, junto, vamos lá. ó. Ele divide aí 4 ciclos de vida, 20 e poucos anos, até dos 60 em diante. Então, Mário Galvão aí, tá na fase dos 20 e poucos anos. O que é que ele sugere? Ter 70% do capital alocado em ações, 20% em imóveis, 15% em renda fixa e 5% em caixa. Então, veja, 70% em ações. Eu nunca tive 70% de ações, sempre tive quase 100% em ações. Então, isso cada pessoa faz o que acha E que é melhor. ações, Pontes, não importa se é uma carteira sua própria ou se é um fundo de investimento em ações. Ações, renda variável no sentido de equity. Então, Tá. pode ser por fundo, pode ser por ETF, pode ser ações diretas. E aí, quando você chega na fase dos 60 em diante, ele reduz para 40%. Mas aí você vê Luiz Bassi, por exemplo, ele não tem só 40% do patrimônio dele em ações, ele tem muito mais que 40%. Então isso é variável, de pessoa para pessoa. Mas vejam que, por que ele está reduzindo a quantidade de ações ao longo do tempo? Porque você não precisa ficar tão exposto ao risco na fase da aposentadoria, não precisa mais. Você precisa se expor ao risco no início da sua vida, para formar patrimônio, assumir risco para formar patrimônio. Então essa é a ideia. E aí, pegando um gancho nisso, o que seria melhor, previdência privada ou tesouro direto, né? Tesouro direto é uma ferramenta que nós temos aqui no Brasil, o governo criou, para que as pessoas possam comprar títulos públicos emitidos pelo governo federal. É uma forma da gente financiar o governo. Aí, de novo, eu acho que é melhor ir para ações direto, meu perfil. Mas aí eu pedi ajuda aos nossos planejadores financeiros que atendem aos nossos clientes do Premium, para eles me darem uma força aqui numa resposta mais geral para todo mundo, né? Porque cada um tem um perfil, né? Tem gente que prefere dessa maneira. No geral, é melhor você ter previdência, pensando em aposentadoria, né? Nesses dois cenários aí, previdência ou tesouro direto. Por quê? Previdência tem vários benefícios. Você tem benefício tributário, dependendo da forma como você faz a declaração de imposto de renda. Você posterga o imposto de renda para aposentadoria, por exemplo. Você tem várias opções de previdência, mais agressiva, mais moderada, mais conservadora. Então, você vai poder escolher de acordo com o seu perfil, enquanto no Tesouro não tem perfil. Você tem, até dá para ter um perfil ali, mas você tem que montar você mesmo. Na Previdência você tem portabilidade, que eficiente tributariamente, enquanto que no Tesouro, se você vender o título, você vai pagar imposto.
Inclusive, quando você vende o título do Tesouro, você pode até perder dinheiro, dependendo de como esteja a taxa de juros. Quando a taxa sobe, o preço do título cai. Quando a taxa cai, o preço do título sobe. Então, No Tesouro é aquele jeito, você tem que deixar ali até o ponto final, né? Dá pra tradear também. Eu já fiz alguns trades com Tesouro Nacional. Isso é nova, mas você tem que entender bem de economia, tem que ter uma visão se a taxa de juros vai cair, se vai subir. Então, para quem não é profissional, não fica acompanhando o mercado toda hora, previdência é melhor. Tá. Só cuidado com as taxas, né? Porque as taxas podem ser bem caras. E Pontes, qual que é a diferença entre Tesouro pré-fixado e Tesouro Selic? Tá. O pré-fixado, Medina, nosso surfista, você acha que ele é pré-fixado ou ele é pós-fixado? Qual que você diz? O Tesouro pré-fixado. Você acha que ele é pré-fixado ou é pós-fixado? Se no próprio nome diz, quando a gente bate o olho assim, a gente pensa em pré-fixado mesmo. Mas tem uma pegadinha aí. Qual? Brincadeira. O prefixado, como o nome diz, é prefixado. Então, quando você compra, você está recebendo a taxa que está naquele dia. E aí, se você segurar esse título até o vencimento, você vai receber, por exemplo, 7% ao ano, se no dia estiver sendo negociada aquela taxa. Enquanto que no Tesouro Selic, ele é um título pós-fixado. No Tesouro, a gente tem 3 tipos de título, na verdade. Tem o prefixado, que é pré-fixado. Tem o pós-fixado, que é o Tesouro Selic, e a gente tem um híbrido também, que é o Tesouro IPCA+, que é uma mistura de pré-fixado com pós-fixado. Quando você compra ele, você compra uma taxa pré-fixada mais a inflação medida pelo IPCA. Sim. Então ele tem os 2 componentes. Então a diferença entre eles é essa, cada um serve para alguma coisa. Para quem quer fazer caixa, uma reserva de emergência, é melhor ir para o Tesouro Selic do que ir para o Tesouro pré-fixado, porque no Tesouro pré-fixado, se você comprar a taxa de 7% e ele subir a taxa para 10%, seu investimento vai cair, se você for vender. Então, se você segurar até o final, não tem problema. Mas se você for vender antes, você vai sofrer marcação ao mercado e pode ser prejudicial para o seu investimento. Então, pelo que eu estou entendendo, né, Pontos, para quem utiliza o Tesouro, é que você deixa o dinheiro, a melhor maneira é você deixar até o fim, a data do vencimento, né? A chance de perder antes é muito grande. Para quem não fica acompanhando o mercado, é bem difícil ficar fazendo trade. Então, cuidado se você for vender antes do vencimento. O Tesouro Selic não, você vai receber ali valorização de acordo com a Selic, ele não vai cair, a não ser que sejam casos extremos como a gente teve ali no começo do ano passado com o início da crise. Certo, Pontes. O Pontes já falou bastante aqui sobre o investimento para aposentadoria, visão dele, ele sempre prefere ações, mas também, né, Pontes, tem muita gente que tem filhos, crianças, que ainda não investem, então os pais investem para os filhos. E muita gente já pensa na previdência privada, pensando para o filho lá na frente, assim. Falando como que funciona essa previdência privada para o investimento para o filho, qual que é o melhor caminho a seguir, o que você diz sobre isso, Pontes? Tá, antes de responder aqui, eu vou dizer 2 coisas. Primeiro, eu abri hoje minha carteira no aplicativo do TC, vocês podem me procurar lá, Felipe Pontes, aí vai no meu perfil, vai ter minha carteira aberta lá. Essa é minha carteira só com a minha posição direta em ações na pessoa física, não está contando ali a minha posição no clube, que é onde eu compro mais ações. E essa minha carteira que vocês vão ver lá, tirando 2 ações específicas, 3 na verdade, tem a ação do TC, Unipar e IRB, são só ETFs. E essa carteira de ETFs que eu montei foi para o curso novo que foi lançado semana passada aí para os assinantes do TC. Vocês vão lá na trilha Aprenda a Investir, vocês vão ver lá. Eu monto uma carteira para os meus filhos que eu ainda nem sequer produzi. Ainda estou treinando para ter. E aí tem, acho que 5 ETFs, que é a carteira que eu montaria para os meus filhos. Então, quem quiser acompanhar lá, pode acompanhar. E a outra coisa é que eu baseei essa resposta aqui, eu peguei uns pontos do texto que nós temos no TC School sobre previdência para crianças. Então, vou diretamente aqui nos pontos. Primeiro ponto, como funciona? Pais, tutores, curadores é que fazem as aplicações, né? Então, tem que ter esse pessoal aí, já que a criança é menor de idade. Eles que têm que contratar. Enquanto a criança for menor de idade, esse pessoal é que vai ter que fazer toda a movimentação financeira. No caso do PGBL, se for um fundo PGBL, o pai, o curador, o tutor, ele pode se beneficiar no imposto de renda dele, deduzindo os investimentos que ele fez na Previdência. Tem corretoras que oferecem esse produto com aplicação de R$30 por mês, então bem baratinho ainda, para fazer tranquilo. E a criança só precisa basicamente do CPF. Tem no CPF, todos os outros dados você tem também, então dá para montar essa previdência. Quais são os usos para previdência de criança? Diversos.
reserva financeira para, por exemplo, eu quero fazer uma reserva financeira para o meu filho para quando ele tiver 18 anos, ele não precisar nem sequer fazer a sua reserva de emergência, ele já vai ter lá uma boa reserva, ele foca em investir em ações, por exemplo. Intercâmbio, pagar faculdade, aposentadoria, tem muita aplicação para isso aqui, bem legal. Ah, é ótimo. Mas com meu filho, eu vou investir diretamente em ações. É uma coisa subjetiva. Mas aí é legal, porque a gente traz vários pontos, né? Pontos. E a pessoa que está nos ouvindo, aí ela acha, gostei mais desse ponto, porque o importante quando a gente fala em investimento, aí no curto prazo, médio prazo, longo prazo, é a própria pessoa ter a confiança, a certeza, ter conhecimento para ela poder tomar as próprias decisões de investimento, né? Para isso que a TC Rádio traz tantas vozes todos os dias, que esse é o grande objetivo, certo? Exato, é isso. A independência de verdade e a independência do conhecimento. Maravilha, maravilha. Muito bem, Pontes. Muito obrigado pela sua participação aqui no Expresso da Tarde, no Aftermarket. O Pontes tá aqui de forma quinzenal, às quintas-feiras no Expresso da Tarde, mas tá no Expresso da Manhã também. Expresso da Manhã eu tô toda semana. Toda semana, às terças-feiras também. Sempre manda mensagem também no almoço de negócio e no Expresso da Tarde. Ele participa também, aqui como ouvinte. Além de participar como entrevistado, participa como ouvinte. Criador oficial de figurinhas. Exato. E manda críticas e sugestões também, o Felipe Pontes aqui. Ouvinte assíduo. Ouvinte assíduo. Pontes, grande abraço a você e até a próxima, hein? Valeu, galera. Até mais.